Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, jovens? Hoje, 5 de abril, estou aqui outra vez para passar a lição que nós teremos em sala de aula. Primeiro eu quero agradecer à igreja, aos diretores da escola bíblica, à irmã Denilson, irmão Júnior, que tem cooperado para que isso aconteça, né? Ao nosso pastor, que o Senhor abençoe grandemente. E vamos orar para iniciar a nossa lição. Senhor, meu Deus, eu te agradeço do fundo do meu coração por esse momento que o Senhor tem me dado a oportunidade de estar falando daquilo que o Senhor me ensinou no meu particular, Senhor, através da Bíblia, da Tua Palavra e através da lição, Deus, da escola bíblica. Que essa palavra também, Deus, venha falar com outras pessoas, com outros jovens, quem assistir a esse vídeo. Que o Senhor, Deus, seja engrandecido, entronizado para todo sempre, Deus, através da minha vida, através da vida dos jovens da igreja. Em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço pela vida de cada um que tem cooperado para que essa aula venha acontecer, Pai, mesmo em meio às situações que nós estamos vivendo no Brasil. Eu te louvo e te engrandeço, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. A lição de hoje é a lição 8 e ela tem por tema exaltação à sabedoria. O texto base dessa lição é Provérbios 9 a 15. E o texto áureo diz assim, Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Na lição passada a gente já pegou um guincho sobre sabedoria, né? Nós vimos dentro da instrução que o pai dá ao filho, os conselhos sábios que ele oferece ao filho e que a sabedoria tem algumas características, tem o seu valor e, acima de tudo, a importância de seguir as instruções do pai é uma forma sábia de agir e também traz êxito para a nossa vida. Isso foi o que nós vimos na lição passada. Essa lição de hoje ela não vai muito além, coisas a mais do que nós não estudamos na lição passada, só que ela vai dar uma pincelada maior e com certeza vai trazer algumas explicações que a outra não trouxe, porque a outra tratava muito da questão do relacionamento, né, do filho ouvir o pai, assim como nós temos que ouvir a Deus. Para começar, a lição ela traz um texto, uma frase na verdade bem conhecida por algumas pessoas, ou não, né, dependendo do contexto que a pessoa vive. Ela diz assim: uma pessoa normal, tola e inteligente, e as suas características. A pessoa normal aprende com os erros, com os seus erros. O inteligente com o erro dos outros, e o tolo nem mesmo com seus próprios erros. Particularmente eu já ouvi outra frase parecida. E eu acho que a maioria das pessoas também já tem ouvido essa que eu vou falar agora. Que diz assim: o inteligente aprende com seus erros, o sábio com o erro dos outros. E porque nesse caso do sábio entraria a prudência, que é uma das características da sabedoria. E o tolo, ele nunca aprende. Então, se nós temos uma definição, tanto na primeira frase que eu falei, que está na lição, quanto a que eu conheço do meu contexto de vida, qual seria mais importante a característica de uma pessoa? Ela ser sábia, inteligente ou tola? Vamos deixar essa pergunta para responder depois que nós terminarmos toda a lição. Então, para a gente saber, uma das primeiras opções que nós temos, a inteligência e sabedoria, nós precisamos primeiro definir o que é cada uma dessas palavras, o que elas significam em si. E primeiro a gente tem que distinguir, que é o primeiro objetivo da lição, distinguir entre sabedoria e inteligência. Na lição passada a gente viu que conhecimento são fruto dos nossos esforços, tanto inteligência quanto conhecimento são fruto do nosso esforço. Lá em Provérbios 2 ele diz isso, que se a gente clamar, se nós nos
esforçarmos, nós teremos tanto conhecimento quanto a inteligência. O conhecimento, por exemplo, ele vem através de aprendizado de conceitos básicos. Por exemplo, eu estudo certa lei, eu conheço a lei, eu consigo falar sobre aquilo de forma clara porque eu tenho conhecimento. Ou sobre uma matéria específica, como um professor, por exemplo, de geografia, ele conhece, ou no mínimo se tende a conhecer muitas coisas sobre a geografia, sobre a estrutura do planeta em si, né? E dependendo do seu esforço, você vai ter um estudo, um aprendizado, um conhecimento daquilo que você se esforça. Então é um esforço seu, é um esforço meu para aprender. A inteligência, e nessa parte eu não quero focar naquela parte que eu falei na lição passada, que é do intelecto em si, da capacidade de aprender, porque um ser humano que não tem nenhuma deficiência cognitiva, automaticamente ele tem um intelecto, né, que também parte da inteligência. Mas a inteligência aqui que eu quero passar é a prática do conhecimento em si. Por exemplo, você conseguir resolver conflitos, se adaptar a novas situações, problemas, e conseguir usar o seu conhecimento outrora aprendido para resolver isso e para se dar bem. Então a inteligência já vai entrar na base da prática do conhecimento. A sabedoria em si, ela não tem uma definição própria, porque nesse objetivo nós estamos vendo a diferença entre sabedoria e inteligência. Só que a gente não vai encontrar, talvez, uma definição única do que seja sabedoria. A inteligência nós vimos que é a prática dos nossos conhecimentos em diversas situações. Só que a sabedoria, ela tem princípios e características. Nós vimos na lição passada uma pincelada sobre isso. Só que a primeira característica, o primeiro princípio da sabedoria, para nós reconhecermos o que é sabedoria em si, é o temor a Deus. Ou seja, o temor a Deus, que é o que diz no texto áureo do Provérbios 9 e 10, é o indispensável à sabedoria. Ela é o princípio, então eu nunca posso chegar a ser sábio, a ter sabedoria, se eu não temer a Deus. E aí nós podemos fazer um paralelo a duas palavras que muitas vezes são confundidas nesse contexto: temor e medo. Deus, ele não espera que nós tenhamos medo dele. O temor é o respeito, é reconhecimento da sua soberania, que ele é Deus, que ele é Senhor. Quando nós temos medo, nós não nos relacionamos por quem ele é em si, mas pelo que ele pode fazer. E quando nós tememos, não, nós obedecemos, nós engrandecemos e nós sabemos quem ele é, e nós tememos pelo que ele é. O medo nos faz temer, entre aspas, temer pelo que ele pode nos fazer, pelas consequências que podemos ter. E o temor, mais uma vez, a gente pode ver que no temor entra a palavra relacionamento, porque é isso que o Senhor quer de nós, né? Que nós nos relacionemos com ele. Então, temor não é medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, Deus não espera de nós medo, mas temor, que é o princípio, é o sine qua non da sabedoria. E já que nós não temos uma definição única, mas o primeiro objetivo não era falar sobre a diferença entre inteligência e sabedoria, só que nós não vamos encontrar uma definição única. Então, se a gente já tem um primeiro passo, que é o temor ao Senhor, nós podemos passar para os próximos passos, que implica no temor a Deus. Por exemplo, o Salomão, ele vai dizer várias vezes nesse mesmo contexto, nesse livro base da lição, a diferença entre o sábio e o justo, entre o ímpio e o sensato, entre o tolo e o sábio. Então, ele vai usar vários sinônimos para sábio e insensato ou tolo, e a gente pode definir a partir daí características de quem é uma pessoa sábia, que adquiriu sabedoria, e de quem é uma pessoa tola, para daí a gente tomar parte do que seja realmente a sabedoria. Se a gente sabe que primeiro é temor a Deus, e esse temor a Deus em obediência, ele vai nos trazer comprometimento com o Senhor, com a sua palavra, então o texto salomônico, no segundo objetivo da lição, ele vai tratar exatamente
como nós podemos compreender a diferença, né, do justo, que é o sábio, e o insensato no seu proceder da vida, em sua vida. Por exemplo, em Provérbios 10:1 ele vai dizer assim: o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o tolo a tristeza de sua mãe. Muitas vezes os casais planejam ter filhos, e eu falo de casais cristãos, e eles começam a fazer planos de criar esses seus filhos no caminho de Deus. E isso é o certo, sim. Só que muitas vezes a gente tem que imaginar que os nossos filhos, né? Os filhos, eles não estão numa caixa onde a influência é só o pai e a mãe ou a igreja, mas eles estão em outro patamar também, onde eles são influenciados. E infelizmente, muitas vezes, essas outras influências falam mais forte do que o próprio ensinamento do pai ou da igreja em si. E muitas vezes o filho que outrora parecia andar no caminho certo pode se desviar desse caminho. E ele pode trazer o quê? Tristeza ao pai, porque ele vai ter o quê? Atitudes tolas. E o filho tolo é a tristeza da sua mãe, diz Provérbios 10. E aí, partindo desse ponto, quantas vezes nós, como filhos, e agora a gente pode se colocar na posição de filhos, já nos sentimos uma dor tão intensa no nosso coração quando, por exemplo, nosso pai fala que está decepcionado conosco. Quando ele diz: meu filho, eu não esperava isso de você. E aí isso dói muito mais do que uma taca, né, uma surra, ou até mesmo do que castigos severos. Então é muito importante a gente saber que, como filhos, a gente pode trazer alegria para o nosso pai. E como filho também nós podemos trazer a tristeza para o nosso pai, porque o contrário também é verdadeiro. Quando nós, por exemplo, fazemos alguma coisa que orgulha o nosso pai, a alegria do nosso coração é muito grande. E nós nos alegramos, ficamos orgulhosos, né, motivados. Por exemplo, quando o pai diz: meu filho, eu estou orgulhoso de você. Ou meu filho, você é a minha alegria. Então, se nós pegarmos esses dois contextos, do filho sábio e do filho tolo, e colocar na perspectiva do nosso relacionamento com Deus, nós podemos então concluir que a gente pode trazer alegria ou tristeza ao nosso pai. E eu falo agora do pai do nosso Deus. Então a gente pode trazer tanta alegria quanto tristeza para ele. E o filho sábio, por sua vez, traz alegria. Mais uma vez a gente pode ver também a diferença entre o sábio e ímpio, ou sábio e tolo, quando, por exemplo, Provérbios 12:15 diz assim: o caminho do insensato é correto aos seus próprios olhos, mas quem dá ouvido a conselhos é sábio. Nós vimos isso na lição passada e mais uma vez está batendo nessa tecla, que quando nós seguimos os nossos próprios instintos, nossos próprios conceitos, nossas próprias convicções, nós corremos riscos muito sérios de decepcionar a Deus. O provérbio diz que há caminho para o homem que parece correto, mas no fim dele é morte. E muitas vezes essa morte é espiritual. Imagine a seguinte história: você está, por exemplo, procurando o caminho em alguma cidade que você nunca foi. Não leve em consideração o GPS que hoje nós temos. Vamos dizer que você não tem GPS, que você ainda está naquela época que não existia isso. E daí você tem um seu amigo do lado. Só que em certo momento da estrada você se perde. E daí o seu amigo fala assim para você: pergunta para a pessoa que está aqui do lado, pessoas que moram aqui perto, elas devem saber nos direcionar onde chegar e como chegar ao nosso destino. Mas você como motorista fala: não, eu consigo, eu posso. Para que eu vou pedir a opinião de outras pessoas? Vamos seguir em frente, eu não estou perdido. Então a gente pode fazer um paralelo a isso quando o tolo, ele acha que os seus caminhos são certos e ele não escuta a orientação. O passageiro estava orientando. E se a gente perceber isso, Deus nos orienta sempre. Mas muitas vezes nós esquecemos dessa parte, que o Senhor está para nos orientar, e fazemos escolhas por nós mesmos. E essas atitudes por nós mesmos são consideradas tolas. E o sábio, não. Ele
segue o caminho de Cristo, de Deus, esperando em Deus a resposta certa. E uma das características do sábio, pegando o guincho com essa mesma palavra, é dar ouvidos. Ele não só escuta, mas dar ouvido é meditar naquilo que foi dito, é colocar sim no papel, será que isso é certo? Será que eu posso ir além daqui? E aí nós podemos perceber que o sábio ele não só escuta, mas dá ouvidos ao que ele aos conselhos que ele está recebendo. E o tolo, por sua vez, não. O provérbio diz também que, no capítulo 9, que o justo, se você aconselhá-lo, ele vai te amar, mas o tolo vai te odiar se você fizer a mesma coisa. Então aí nós podemos ver a diferença, mais uma vez, entre o que é ter sabedoria e o que é não ter sabedoria. No terceiro ponto dessa lição, que é reconhecer os resultados da escolha da sabedoria na vida cotidiana. Todos nós conhecemos a lei da semeadura, né? E Gálatas 6:7 vai dizer: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Todos nós vamos ter consequências das nossas escolhas. Reconhecer atitudes, os resultados da escolha da sabedoria na nossa vida é, por exemplo, o que o Provérbios diz no capítulo 14, versículo 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo é arrogante e confia em si mesmo. O mal, ele não tem uma aparência feia, ruim. Pelo contrário, o mal ele é trajado de boas intenções. E vem muitas vezes de onde nós menos esperamos. E o apóstolo Paulo, por sua vez, ele ensina o seguinte: para a gente não andar no caminho mal e fugir da aparência. Em 1 Tessalonicenses 5:22, fugir da aparência do mal. Mas se agora há pouco eu disse que o mal ele é bonito, ele se traja de bondade, ele se traja de boas intenções, como que eu vou fugir do mal? E aí a resposta pode estar até no versículo anterior. Pode estar não, está no versículo anterior, quando ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo e retei o bem. No Provérbios, pegando paralelo, a gente viu que o sábio teme e desvia-se. Então, o sábio em si, ele não vai somente ver algo trajado de bem e já usufruir daquilo. Não, ele vai examinar. Ele vai examinar, ele vai colocar em mente. Isso está pautado nos princípios de Deus. Por mais que isso aparentemente seja bom, legal, será que isso vai me trazer resultados bons? Será que essa escolha vai ser realmente uma escolha sábia para a minha vida? Então o sábio, ele não apenas se desvia do mal, ele teme tanto o mal que ele examina bem, que é o que o Paulo disse, examinai, fugir do mal, examinando tudo e retendo só o bem. Ele, mais uma vez, a gente pode ver também que o tolo, ele seguia pelos seus próprios caminhos, diferente do sábio. Então Deus, ele nos dá a chave da sabedoria, ele nos diz, o filho sábio faz isso, o tolo não. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então ele não dá uma palavra concreta do que seja sabedoria, mas ele nos dá várias características de como ser sábio. E talvez o principal objetivo da sabedoria não é nós definirmos em si a palavra, mas em atitudes demonstrar sabedoria. Que é isso que é a diferença que Salomão vai mostrar muitas vezes entre o sábio e o tolo. Nas atitudes é que a gente conhece um sábio e um tolo. E para finalizar aqui, no início eu fiz uma pergunta: o que é mais importante? Conhecimento, inteligência ou sabedoria? E a resposta de um cristão, a partir de todo o conhecimento que a gente teve de características da sabedoria, é escolher a sabedoria.
O autor da lição fala isso. O cristão, ele deve escolher a sabedoria. No mundo que a gente vive, o conhecimento, a inteligência do homem, ele nunca foi tão apurado, né? A gente vê pelos desenvolvimentos tecnológicos e várias outras ações que o homem tem. A sua inteligência e o seu conhecimento estão cada vez mais desenvolvidos. Mas o mundo não melhorou. A degradação humana não diminuiu. Então, inteligência e conhecimento, eles não melhoram o mundo. O que melhora o mundo são atitudes sábias. Porque o sábio, ele não fica só para si a sua sabedoria, né? Ele também consegue influenciar outras pessoas, sem abrir mão, sem abdicar da inteligência e do conhecimento. Porque sábio não é alheio. Até porque para chegar no ponto da sabedoria, primeiro você tem que ter uma inteligência e um conhecimento. Mas isso pautado no Senhor, nos princípios de Deus. Então, a nossa melhor escolha, o mais importante é ter sabedoria, é ser sábio. E todos os dias, jovem, e essa palavra é para mim também, todos os dias nós podemos escolher entre ter atitudes sábias e atitudes tolas. Entre escolher a vereda da justiça e a que não é da justiça, que não vem de Deus. E que nós possamos, do fundo do nosso coração, baseados na palavra de Deus, escolher atitudes sábias, sabendo que nós não vamos ser perfeitos, porque em Provérbios também vai dizer que o sábio, ele ama a correção. Se o sábio ama a correção, é porque o sábio também erra. A diferença entre o sábio e o tolo é que ele aceita essa correção e ama e sabe que ela vai ajudá-lo a torná-lo mais sábio. Então, que nós possamos entender e compreender que escolher o caminho da sabedoria não é escolher a perfeição, porque perfeito só é Deus. Então, que a gente possa, jovem, escolher todo dia ter atitudes sábias e não tolas. A gente tem que colocar em mente também que ser sábio não é ser perfeito. Até porque Salomão diz que o sábio ama a correção. Se o sábio ama a correção é porque ele também erra. E ele está num processo de aprendizado a cada dia mais, sabendo que quando ele erra, tendo correção, ele vai melhorar e se tornar mais sábio. Todos os dias nós podemos fazer escolhas sábias ou não. E isso mesmo em tempos difíceis que nós vivemos. E que nós, como jovens, escolhamos sempre atitudes sábias, baseado primeiro no princípio a Deus, e que isso já vai vir como consequência, essas atitudes sábias. Amém? Então vamos orar para terminar e que nós possamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Deus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é bom em todo tempo e tem nos dado a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Que assim como ela falou ao meu coração, ela possa falar ao coração de outras pessoas. E que ela não volte vazia, Pai. Assim como não voltou para o meu coração. Em nome de Jesus Cristo, guarda os jovens nesses tempos difíceis, Pai. Que eles possam realmente, assim como a mim em primeiro lugar, escolher atitudes sábias, pautadas primeiro no temor ao Senhor, para assim, Deus amado, em consequência, produzir frutos a Deus, frutos de sabedoria, Pai, frutos de alegria. Em nome de Jesus, que nós possamos guardar os nossos pés do caminho mau e seguir a Tua palavra, Deus, que é vida. O Senhor disse que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que nós busquemos cada vez mais, Senhor, a Tua verdade, o Teu caminho, a Tua vida. Em nome de Jesus, amém.